Salve vestibulando, salve Enemzeiro, professor Heitor Ferreira aqui nos estúdios da Nova Concursos, trazendo para você uma série nova. Vamos falar um pouquinho sobre o Enem. Vestibulando, preste muita atenção. O Exame Nacional do Ensino Médio é a maior prova da sua vida, então você não pode ficar de fora. Lembrando que nós temos o blog da Nova Concursos com conteúdo para o Enem, vai subir regularmente, você não pode perder as leituras no blog, além de se inscrever no nosso canal e acompanhar as novidades, né? A Nova vem trazendo apostilas com uma qualidade gigantesca e um material referência para você conseguir a tão sonhada vaga na sua universidade. Então, Enemzeiro, para a gente começar os trabalhos, observe comigo. Nossa primeira aulinha, como estudar para o Enem. Cara, como estudar para o Enem é um negócio muito complexo. Por quê? Eu tenho que pensar em algumas coisas. Primeira coisa, o Enem tem uma avaliação diferente dos vestibulares do Brasil. Segunda coisa, o Enem é uma prova que você é avaliado por área. Terceira coisa, o Enem é uma prova onde você concorre com mais de 5 milhões de candidatos. Então, imagine só uma prova desse tamanho. Você tem que estar totalmente preparado. Para a gente começar os trabalhos, ó, acompanha comigo. Eu trouxe para você uma informaçãozinha rápida, fácil e muito eficiente. Você tem que entender o seguinte, dentro do Enem, nós temos o quê? As bancas elaboradoras da prova. Como assim, professor? Eu preciso compreender que existe algumas áreas com maior peso dentro do Enem. Como assim? Matemática e redação valem 1000 pontos sozinhas. Nossa, professor, o que isso significa? É um negócio simples. Essas duas áreas é onde você precisa estar melhor. Por quê? É onde você consegue elevar a sua nota. Haja visto que as demais áreas, humanas, natureza, linguagens e códigos, também competem a 1000 pontos. Porém, qual é a diferença? A fragmentação. Como assim, professor? Vem para a lousa, acompanha comigo. Olha só. Enemzeiro, se liga num detalhe. Quando eu falo para você de redação mais matemática, eu estou falando para você uma coisa simples. O que é uma coisa simples? Olha só, acompanha comigo. Matemática é uma única disciplina, redação é uma única disciplina. Vale 1000 pontos. Nossa, professor, bacana saber disso, mudou a minha vida. É claro que não, você já sabe faz 1 milhão de anos. Se você está fazendo Enem há 3 anos, há 4 anos, você sabe disso. Mas qual é a grande sacada? É entender o seguinte, essas duas disciplinas, elas irão fazer a diferença na sua prova. Por quê, Enemzeiro? Preste atenção. Olha, quando eu falo para você de humanas, nós estamos falando aqui de quantas disciplinas? 4. Nós temos filosofia, sociologia, história e geografia. Nossa, é muita coisa, professor. É coisa pra caramba. Chegar perto de 1000 pontos em humanas é uma missão quase impossível. Não vou dizer impossível, que pode ser que aconteça algum dia. Ainda não tem acontecido, certo? Segundo detalhe, quando eu falo para você de natureza, a natureza ela é composta de 3 áreas. Quais são elas? Eu tenho a biologia, a química e a física. Das 3 áreas de natureza, ó, eu tenho que pensar no seguinte, 2 são vinculadas ao quê? Às exatas. Física e química é ciência exata. E isso é muito complexo. Eu preciso compreender um fator. Tirar uma nota alta em natureza, pasmem, é ainda mais difícil do que humanas. Então começou a ficar difícil. Terceiro elemento. Quando nós falamos em linguagens, as linguagens, elas vão pegar pra gente um pouco mais disciplina. Vamos colocar para você gramática, interpretação, literatura, língua estrangeira moderna, educação física e história da arte. Então eu tenho linguagens, olha só, 6 disciplinas competindo ao quê? A 1000 pontos. Você tem que ser muito bom em todas elas para conseguir alguma coisa. É fácil isso, professor? Não, não é fácil, porém é possível. O que eu preciso compreender? Entenda o seguinte, o Enem mudou. O Enem mudou. Nós estamos tendo qual realidade de 2019? É o 2º ano da mudança do Enem. A mudança vem no seguinte layout. Eu tenho, no primeiro dia, essa estrutura de prova.
Primeiro dia, olha só, eu tenho as linguagens mais uma redação mais as humanas. Acompanha comigo, Enemzeiro. Primeiro dia do Enem, você vai ter um caderno dessa grossura com 1 milhão de leituras, tá? E a produção de uma redação que vale 1000 pontos sozinha. Difícil, professor? Muito. É o segundo ano dessa mudança. Segundo dia da prova. Olha só, no segundo dia, aí, Enemzeiro, o negócio fica mais punk rock. Por quê? Fica mais punk. Entenda o seguinte, no segundo dia de prova, eu tenho matemática mais natureza. Olha só, se eu tenho matemática mais natureza, e eu disse para você que natureza tem 2 ciências exatas, eu falo para você o seguinte, das 90 questões que eu tenho no segundo dia, 75 são de ciências exatas. Só tem 15 de biologia para salvar a sua vida, então é uma missão quase impossível. Acabar a prova do Enem no primeiro dia com a quantidade de leitura e no segundo dia com a quantidade de questão é quase impossível. Então eu preciso fazer o quê? Usar o TRI ao meu favor, certo? Mais segura, vai ter uma aula hoje somente sobre o TRI. Acompanhe a gente. Vamos seguir. Se você já entendeu esse processo, agora vamos para a última partezinha para você bagaçar. Vamos voltar aqui para nossa TV, nossa lousa digital. Preste atenção, para mandar bem no Enem, não tem outra solução. A solução é só uma. Qual é, professor? Eu preciso ter 4 coisas. Quais são elas? Primeira coisa, disciplina concisa. Eu tenho que ter o quê? Horário de estudo, planejamento. Se não tiver planejamento de estudo, vestibulando, Enemzeiro, sem chance de êxito. Quando eu falo horário de estudo, estou falando de qualidade e não quantidade. Não adianta falar assim, professor, eu estudo 10 horas por dia, mas você estuda como? Com o celular do lado, na cozinha com a mãe cozinhando, na sala com o pai vendo televisão, acompanhando uma série Netflix? Como que você estuda? Eu preciso do quê? De disciplina. Ter um espaço para você estar estudando. Não importa a quantidade de hora, eu preciso que você tenha essa disciplina previamente organizada. Segundo elemento, paciência. Como assim, professor? Paciência, mas sou muito paciente. Enemzeiro, o jovem chega numa questão, ele trava, ele quer parar de estudar, ele quer mudar de disciplina, isso não existe. Se eu tenho disciplina, tenho planejamento, ele tem que ser cumprido à risca. Não pode ter vacilo. Mas eu não consigo desenvolver. Engole o choro e recomeça. Vai dar tudo certo. Terceiro elemento, a concentração ela é primordial para o seu sucesso. Como assim, professor? Eu tenho aluno que estuda vendo videoaula, acompanhando aula na escola ou no cursinho, lendo editais, lendo PDF, lendo edital, tendo material em mãos, fazendo 1000 listas de exercício, porém, eu faço tudo de uma vez e eu não consigo ter uma concentração previamente organizada. Como assim, professor? Eu tenho que me concentrar no que é prioridade naquele momento. Então defina, eu vou estudar o quê? História, o quê? Teoria, aplicação, química, teoria, aplicação. Não dá para colocar uma coisa na frente da outra. Primeiro teoria, depois aplica, a teoria aplica. Não tem outra fórmula, essa é a fórmula de sucesso, tá? Por último, a dedicação. Essa é muito complicada. Vai ter dia que você vai acordar e falar assim, nossa, acabou minha vida, eu tô cansado, vou parar com tudo. Não dá. Eu não tenho tempo para vacilar. É a prova da minha vida, tá batendo na porta, tá chegando já novembro, certo? Então, muita atenção. Essa dedicação é primordial. Beleza? Enemzeiro, a gente fecha por aqui essa primeira aulinha, tá? Nossa primeira aulinha é sobre como estudar para o Enem. Então, se atente para o valor das bancas. Nós vamos ter uma organização sistêmica muito clássica quando eu falo de humanas, linguagem e natureza e redação e matemática tem que ser seus diferenciais no dia da prova. Beleza? Aguardo você na próxima aula. Bons estudos e até a próxima. Valeu!